E aí, galerinha do canal, no vídeo de hoje vamos tratar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos nessa! O movimento retilíneo uniformemente variado, também como o movimento retilíneo uniforme, tem muita informação agregada no nome do movimento, ou seja, na classificação do movimento, está já aqui dentro do nome dele, tá? Quando ele fala movimento retilíneo, nós já vimos lá no uniforme, o retilíneo diz respeito à trajetória. Então, a trajetória que nós vamos tratar é de um movimento que se desenvolve exclusivamente em linha reta, tá? O uniformemente variado diz respeito à velocidade, tá? No nome do tipo de movimento, tá lá o modo como a velocidade vai se comportar. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade era uniforme, tinha uma única forma, era constante. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, o que aqui está dizendo? Que a velocidade vai mudar, mas ela vai mudar de uma única forma, ó, uniformemente variado. Para entendermos isso, vamos observar essa tabela aqui, ó. Velocidade em metros por segundo, tempo medido em segundos. Quando a velocidade é 0, o tempo é 0. Quando o tempo é 1, a velocidade é 10, tempo 2, a velocidade 20, tempo 3, a velocidade 40. Se eu colocar aqui um tempo 4, todo mundo consegue perceber que isso aqui vai vir um 40. Por quê? Porque está sendo mantida uma constância. A velocidade está sempre aumentando de 10 em 10, tá certo? Ou seja, está sempre aumentando de uma única forma. Então, isso aqui é um movimento que ele está variando uniformemente, tá certo? Ok? Se eu colocasse aqui um tempo 5, colocasse aqui 65, esse movimento como um todo deixaria de ser uniformemente variado, passaria a ser apenas um movimento variado, tá? E com essa tabela, nós já podemos expressar, definir uma grandeza que surge aqui, que é a aceleração. Tá? O que é essa aceleração? É uma grandeza que mostra como a velocidade vai variar. Ela mostra a taxa de variação dessa velocidade em relação ao tempo. Compreenda desde já, a aceleração não provoca a mudança da velocidade, tá? Pois nós vamos estudar isso. A aceleração não provoca a mudança da velocidade. O que a aceleração faz é expressar como essa velocidade está mudando com o passar do tempo, ou seja, a taxa de variação dela. Tá? Por definição, essa aceleração média, né? Aceleração média, vou botar aqui só o A mesmo, é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, beleza? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Estamos tratando da aceleração média. Nós vimos que pode ser uma grandeza instantânea, né? Como a velocidade instantânea. Na verdade, aqui nós não vamos trabalhar só com a aceleração média, variação da velocidade sobre variação do tempo. Lembra que eu já disse para vocês que toda vez que aparece esse delta aqui na frente, indica a mesma coisa, indica variação. Que eu vou ter que pegar a grandeza final e subtrair da grandeza inicial. No caso, a variação da velocidade, para essa tabela aqui que nós pegamos como exemplo, a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Certo? Calculando logo aqui, ó. Para esse exemplo aqui, velocidade final, vamos pegar o 40. 40 menos a inicial, que era 0. Isso dá 40 metros por segundo. Vamos pegar agora a variação do tempo. Mesma coisa, variação do tempo. Sempre o delta é tempo final, sempre final menos inicial. Aplicando aqui a variação do tempo, fazer aqui direto. Fica 4 menos 0, dá 4. Com isso, se eu aplicar aqui na definição, ó, vou aplicar aqui ela na definição, aqui nesse cantinho.
eu vou ter que a minha aceleração será 40 dividido por 4. Minha aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para a aceleração. Vamos analisar isso daí, vamos analisar. O que é que essa aceleração está dizendo? 10 metros por segundo ao quadrado. Ela está mostrando que a velocidade está variando de 10 metros por segundo a cada 1 segundo de tempo. Beleza? A aceleração mostra como a velocidade aumenta ou diminui. Uma aceleração negativa indica uma redução da velocidade, tá? Que a gente não chama de aceleração, a gente chama de frenagem. Ou uma aceleração negativa, está reduzindo a velocidade. Mas o que é que a aceleração faz? Mostra como a velocidade está variando em função do tempo. Vamos entender essa unidade de medida, por exemplo. Vou apagar aqui nossa tabelinha aqui. Olha, se eu pegar aqui metros, vamos pegar a definição de aceleração. Variação da velocidade sobre variação do tempo. Vou só substituir aqui, ó, em cima. Em cima, velocidade, metros por segundo. Embaixo é o tempo, segundo. Então a aceleração mostra variação da velocidade em metros por segundo, ou seja, no nosso caso ali 10 metros por segundo a cada 1 segundo. A parte de baixo aqui é sempre a unidade, então a cada 1 segundo. No caso, se eu conservar a primeira aqui, ó, divisão de fração, conservar a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aí eu tenho 1 metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. É daqui que vem essa unidade de medida, tudo bem? E indica justamente isso. Quantos metros por segundo a velocidade muda a cada segundo que passa. Ótimo? Então tá aí. Aceleração, média, a definição e uma aplicaçãozinha. Atenção para as unidades de medida. Muita atenção para elas. É uma das habilidades que o Enem cobra, né? A interpretação e leitura dessas unidades de medida. E ela traz muita informação associada nela, tá? Muitas questões você consegue analisar olhando com cuidado as unidades de medida, tá bom? Definido a aceleração e sabendo agora que a velocidade vai variar com o tempo, nós vamos passar para as equações horárias desse tipo de movimento. Olha, no movimento retilíneo uniformemente variado, você vai ter a função horária da velocidade, função horária da velocidade, tá? Essa função horária da velocidade, nós já analisamos o porquê da função horária, né? É uma grandeza que tem como variável o tempo, tá? No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, essa função horária provém daquela definição que nós acabamos de ver de aceleração. Você toma o tempo inicial como sendo 0, tá? E o tempo final como sendo t. Só substituir aqui, ó. A igual a velocidade final, vou chamar só de v, menos velocidade inicial, né? Tempo final menos tempo inicial. Só que o tempo inicial é 0, então fica t menos 0 que dá t. Fazendo meu pelos extremos, vamos obter que a velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária para a velocidade no movimento retilíneo uniforme. Para que essa equação serve? Para prever a velocidade do objeto para um determinado tempo. É claro que para isso eu preciso saber qual a velocidade inicial dele e qual a aceleração que o movimento sofre, né? Então, nós temos aí função horária da velocidade. Temos também a função horária da posição. A função horária da posição, o nome já diz, é uma função horária que trata da localização do corpo nessa trajetória retilínea. Função horária da posição.
Cuidado, nós temos a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme e temos função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui estamos tratando do movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Essa função horária, vocês vão aceitar que ela é assim, né? Nós conseguimos encontrá-la aplicando o cálculo matemático, que ainda não é objeto do nosso estudo. Tá? Então, a equação é essa: posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária da posição. Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui serve para determinar a posição, para prever a posição de um objeto que descreve um movimento retilíneo uniformemente variado com o tempo, em relação ao tempo. Veja que agora não é mais uma grandeza linear, não é mais uma grandeza que funciona com base numa função de primeiro grau, ela funciona com base numa equação de segundo grau, tá bom? Então isso aqui é uma equação de segundo grau, certo? Essa é a função horária da posição. Existe ainda uma outra equação que não depende do tempo, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli não é uma função horária porque não depende do tempo. E ela é calculada assim, ó, V ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Esse delta S é o deslocamento, que é a aceleração. Velocidade inicial, velocidade final. E aí vem lá, professor, mas como é que eu vou saber qual é a equação que eu vou usar? Vai depender dos dados fornecidos na questão. Essa equação de Torricelli, como tem esses fatores aqui, ó, esse fator quadrado, eu particularmente não gosto de trabalhar muito com ela, porque vai cair em raiz quadrada, vai cair em uma potência, às vezes o número é grande. Então é a minha última opção. E ela é bem clara. Quando é que eu só tenho ela como opção? Quando não tem informação nenhuma sobre o tempo na questão. Se na questão ele não te fornecer nenhuma informação sobre o tempo gasto nesse movimento, aí você só tem como opção aplicar a equação de Torricelli. Se você tem informações sobre o tempo do fenômeno, aí você tenta aplicar a equação da posição ou da velocidade de acordo com os dados que ele forneceu, de acordo com o que ele está lhe pedindo, tá bom? Então essas são as funções horárias que nós trabalhamos aqui no movimento retilíneo uniforme. Antes de continuar com o nosso conteúdo, nós temos que dar uma paradinha para analisar melhor essa equação aqui, ó. Aproveita essa parada, já deixa o like, já se inscreve no canal aí, compartilha com a galera, segue lá no Insta, certo? Dá uma moralzinha aí, dá uma força no canal para a gente crescer e levar esse conteúdo para mais gente. Alguma dúvida, comentário, sugestão, deixa aí nos postzinhos no comentário, que na medida do possível eu vou respondendo, valeu? Então, vamos analisar essa equação. Olha, cuidado com essa equação da posição. Vou colocar um exemplo aqui qualquer. Posição final, 2 mais 5t mais 4t quadrado. Por que eu estou tirando um tempinho para falar disso? Porque, olha, eu posso chegar numa questão e pedir simplesmente para você estabelecer quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Peço só isso aqui. Simples, não? Como é que você vai fazer? Correlacionando aqui, ó, com a equação original. O termo que está atrelado à incógnita com expoente 1, né, é a velocidade inicial. Então, quem é que está aqui perto do t elevado a 1? A velocidade inicial, no caso aqui, é 5. Pronto, só isso. 5. Vamos supor que seja em unidades do sistema internacional. Quem é a posição? É o termo independente. Tá aqui, ó. 2 metros. Quem é a aceleração? Esse ponto aqui que eu quero que você preste atenção. Quem é a aceleração aqui? Essa aceleração, você tem que entender que o termo que está atrelado à variável ao quadrado é A sobre 2.
Então a minha aceleração vai ser, ó, aceleração sobre 2 é igual a quanto? 4. 4 já é o resultado da divisão da aceleração por 2. Fazendo meu pelos extremos aqui, olha, isolando o A, né? 2 vezes 4, 8 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração não é 4, a aceleração é 8. Porque esse termo aqui, quando ele aparece próximo do t quadrado, na grande maioria das vezes ele não vem 8 por 2, ele já vem aqui o resultado. Então você tem que lembrar que o termo que está próximo de t elevado ao quadrado é a aceleração dividido por 2. Tudo bem? Então, pessoal, para essa primeira aula de movimento retilíneo uniforme, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreve, deixa o like, interage aí nos comentários, visita o site, lá tem muitas listas de exercício, tem muita informação. Vamos fazer crescer o canal e espero ter ajudado. Aproveite aí a aula. No nosso próximo vídeo eu vou trazer a análise dos sinais de aceleração, velocidade aqui no movimento retilíneo uniformemente variado e o estudo dos gráficos desse tipo de movimento. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!